Graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Convido você a abrir no livro de Mateus. Como foi dito pela nossa irmã Liliana, como foi anunciado no grupo do WhatsApp da igreja, hoje, pela graça de Deus, com a sua infinita misericórdia, hoje estamos encerrando os nossos estudos no livro de Mateus. Isso não quer dizer que vamos deixar de pregar em Mateus. Isso não pode jamais acontecer. Mas os irmãos sabem o que é que eu estou falando. Iniciamos no dia 17 de abril de 2016 um estudo sequencial e expositivo no livro de Mateus, onde houve nesse dia o primeiro sermão. E hoje, 25, é isso? Hoje é 25? Hoje, 25 de abril de 2021, a gente vai ouvir nesta noite o último sermão desse tempo, desse período, dessa sequência, no livro de Mateus. E nesta noite sobre a grande comissão, a partir do versículo 16. Mateus 28, a partir do versículo 16. E vamos focar nesta noite sobre a grande comissão. Esses livros que estão sobre a mesa, no finalzinho da pregação estarei apresentando aos irmãos, falando um pouquinho sobre esses livros. Então, 5 anos, irmã Berta, no livro de Mateus. Mateus 28, a partir do versículo 16, diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por todo esse período, Senhor, e te pedimos hoje mais uma vez, não poderíamos fazer diferente e nem faltar isso, esse pedido ao Teu Santo Espírito, Senhor, que me use, que fale, Senhor, aos nossos corações, a nossa mente, Senhor, que nossa mente e nosso coração esteja totalmente atentos, ó Pai, reverentes à Tua palavra, Senhor, nesta noite. Senhor, que a gente consiga, Senhor, nesse momento não estar preocupados, ó Pai, com isso ou aquilo, ou Senhor, se tiver algo, Senhor, incomodando alguém, tirando sua preocupação, sua paz, ó Senhor, que o Senhor esteja ajudando nesse momento, para que esteja cada um de nós se regozijando nesta noite, ouvindo a Tua voz, aprendendo mais do Senhor. Faz isso, Pai, porque a Tua palavra, como disse a irmã Natália, ela é viva e é eficaz. É assim que te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, em especial ao versículo 20, trata acerca da grande comissão. Os irmãos sabem o que é que aconteceu antes, que o Senhor ressuscitou. O selo do governador e a presença dos guardas não foram suficientes para aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, e ele disse que os discípulos fossem até aquele lugar, partissem até a Galiléia, porque ali eles iam ver, o Senhor Jesus ressurreto. E foi isso que aconteceu, como diz a partir do versículo 16. Os 11 dos discípulos partiram para a Galiléia, ali onde o Senhor tinha pedido que Maria Madalena e Maria fossem lá
dizer aos discípulos e avisasse que ele estaria com eles ali mais adiante, eles iriam ver o Senhor ressurreto para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. E ainda sabemos que alguns ainda duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, e aí vem o texto que queremos dar uma ênfase maior nesta noite, que é sobre a grande comissão. E eu quero dizer aos irmãos que essa grande comissão é uma missão inacabada. Devemos fazê-la até que o Senhor Jesus volte. E acerca da introdução, eu quero dizer aos irmãos pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar é que qual é o método que Cristo usa para que o Evangelho seja anunciado, para que o Evangelho seja pregado, para que vidas sejam alcançadas, para que povos que quem sabe nunca ouviram falar do Evangelho ouçam. Qual é o método que o Senhor usa? Eu quero dizer em primeiro lugar que o método que o Senhor usa para a sua evangelização é a sua igreja. Não tem outro método. Se esse método falhasse, é isso que eu posso dizer, e sabemos que não vai falhar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, a obra do Senhor será feita, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Mas o método que o Senhor usa para a evangelização, o método que Cristo usa para a evangelização, não é outro senão a sua igreja. Segundo lugar, qual é o tempo de fazer isso? O tempo de fazer isso é hoje, é agora. Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e até no livro de Atos, Lucas volta a falar sobre esse assunto no livro de Atos. Veja que os evangelhos e até no livro de Atos dá ênfase sobre o assunto. Os campos, meus irmãos, já estão brancos para a ceifa. O tempo é agora. Não podemos achar que missões, que a evangelização, que a grande comissão foi chamada para fazer amanhã, ou apenas pelo grupo seleto, mas é para fazer hoje, agora, e é pela sua igreja. Terceiro lugar, a grande comissão, ela envolve toda a igreja. Eu quero que você observe como é interessante, do versículo 18 ao versículo 20, deixe sua Bíblia aberta e observe, que sempre aparece com ênfase a palavra toda ou todos, porque todos nós somos chamados a fazer o evangelismo. Veja, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, aparece aí, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, fazei discípulos de todas, apareceu toda de novo, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas, veja que ênfase, todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E assim eu também quero dizer a vocês que essa ênfase toda também nos mostra que é também toda a igreja que deve anunciar o Evangelho. É também toda a igreja que deve fazer missão. E isso é tarefa de toda a igreja. Quero dizer a você que você foi alistado para fazer parte dessa maior missão de resgate do mundo. Por que maior missão de resgate do mundo? Porque não estamos falando de uma missão sobre resgate em acidentes naturais. Não estamos falando de uma missão sobre acidente cósmico, sobre algum outro tipo de acidente, mas estamos falando sobre o maior acidente cósmico, que é sobre a queda do homem, o pecado. E você foi alistado para essa maior missão de resgate do mundo. Você não foi alistado para resgatar para uma tragédia temporária, mas você foi resgatado, você foi alistado, você foi chamado para fazer parte
de um resgate, que estamos falando sobre perdição eterna. Não é uma tragédia temporária, é uma tragédia eterna. Então, dito essas coisas, que o método que Cristo usa é a igreja, que o tempo é hoje, agora, e que a grande comissão deve envolver toda a igreja, não é apenas um grupo, não é apenas o pastor, o presbítero, o diácono. Dito estas coisas, eu quero trazer a primeira lição nesta noite. Eu quero que você observe que nessa grande comissão, observe a competência daquele que nos comissiona. Observe, em primeiro lugar, a competência do comissionador. Veja versículo 18. Versículo 18, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquele que ressurgiu dos mortos, aquele que ressuscitou primeiro, aquele que o selo não venceu, que a pedra não segurou, que os guardas não impediram de ressuscitar, que a morte não impediu de ressuscitar. Ele diz que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Essa é a competência, meus irmãos, de quem está dando a ordem. Essa é a competência de quem está nos mandando, é de quem está nos alistando para essa missão. Essa é a competência de quem mandou que a gente fosse, que a gente anunciasse. Essa é a competência de quem disse que quando a gente fosse, ele ia fazer as provisões, ele iria falar por nossa boca. E a competência dele é que ele tem toda a autoridade. Existe na versão atualizada, talvez seja essa versão que você está hoje aí em seu colo, o texto diz que ele tem toda a autoridade. Se tiver alguém aí com a versão corrigida na Bíblia, a Bíblia diz que ele tem todo o poder. Então, meus irmãos, toda autoridade significa que ele tem todo poder. Esta declaração, toda autoridade, mostra que quem dá a ordem, quem comissiona, quem chama, quem vocaciona, tem autoridade e competência para fazer isso. Quem está nos mandando ir, tem autoridade, tem competência para fazer isso. Eu até já citei aqui esse exemplo, e volto a citar novamente, quando o avanço missionário acontecia aqui em nossa cidade, e eles tiveram uma semana ouvindo pregações, em orações, leituras bíblicas, estudos, e o pastor Anderson pregava nesse texto e dizia: olha, você não tenha medo quando você bater na porta de alguém, ainda que quem abra a porta seja o diabo, porque aquele que nos comissionou, ele tem competência, ele tem toda a autoridade e todo o poder. E isso significa pelo menos duas coisas. Isso significa que é a condição básica de êxito, de sucesso, sabermos que o nosso Deus é o maior. É esta certeza, meus irmãos, inabalável, que nos dará as condições de enfrentar o inimigo e as circunstâncias adversas, sem temer e sem vacilar. Porque esse que está comissionando, esse que está dizendo que você também tem esse compromisso, você também foi alistado, foi-lhe dado o ministério da reconciliação, você é embaixador de Cristo. Você agora precisa anunciar o que aconteceu no seu coração, na sua vida. E é a condição básica de êxito sabermos a competência de quem está nos enviando, que ele é maior do que o nosso inimigo e que ele é maior do que qualquer circunstância. Podemos ir sem temer e sem vacilar, porque ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, porque ele é maior que nossos inimigos e nossas circunstâncias.
Isso também significa, meus irmãos, que se temos uma ordem dada por alguém que tem toda a autoridade e poder, significa que se temos uma ordem daquele que tem autoridade máxima do universo, significa que se exige atenção e respeito total nosso. Quando Jesus lança essa ordem, faz essa ordem, isso significa, meus irmãos, que essa observância precisa ser clara, completa e urgente. Você deve ir, porque Deus é maior que seu inimigo e que as circunstâncias. Você deve ir, porque quem mandou é quem tem toda a autoridade e todo o poder. Isso deve, pelo menos, ter obediência sua em ir fazer. Segunda coisa que a gente observa aqui no versículo, olhando para o versículo 19, é sobre o cerne da grande comissão. Qual é o cerne, qual é o centro aqui da grande comissão? Veja o versículo 19. Ele diz que nós devemos fazer o quê? Discípulos. Ide, portanto, fazer discípulos. Ide, versículo 19, portanto, fazei discípulos. Esse é o cerne da grande comissão. Jesus, ele não manda a gente ir fazer fã, porque, meus irmãos, quem anda atrás de fã são os artistas. Jesus não manda a gente fazer admiradores, porque quem gosta de admiradores são atores e jogadores de futebol. Jesus não manda apenas evangelizar e ganhar almas, e em seguida abandonar essas almas como bebês espirituais. Jesus quer que nós façamos discípulos. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Ele quer convertidos maduros, que sejam discipulados, que sejam obedientes. Um discípulo é um seguidor de Jesus. Isso implica pelo menos três coisas. Primeiro, o seguidor de Jesus deve fazer do reino de Deus o seu tesouro. Lembra daquela passagem que a parábola do homem que acha um tesouro no campo, e ele diz que isso é comparado ao reino de Deus, e ele diz que ele deixa tudo, ele vende tudo para adquirir aquele tesouro. Porque ser discípulo é fazer do reino de Deus o seu tesouro. Segundo lugar, ser discípulo, meus irmãos, é renunciar tudo por amor a Jesus. Renunciar tudo por amor a Jesus. Essa semana eu compartilhei com os irmãos, não foi eu, foi o irmão Clóvis, compartilhou um áudio no grupo da igreja, e depois eu comentei e compartilhei mais uma vez. Não sei se os irmãos ouviram, mas mais ou menos fala de um pastor, de um missionário, que ele tinha, ele estava sempre pregando, ele tinha um chamado, ele acreditava que tinha um chamado de forma especial, particular, em pregar em velórios, em funeral, e sempre que morria alguém, ele estava ali no funeral pregando. Mas ele estava numa região onde eram perseguidos, e aí, de tanto ele pregar, quando tinha um funeral, o povo já sabia que ele estava lá, e os soldados se juntam e dizem: vamos prender o pastor fulano de tal. E aí prenderam o pastor, e diz que quando chega na cadeia, esse pastor lá prega, e 20 pessoas lá são convertidas, se convertem, porque ele sabe que é a tarefa dele, que é a missão dele, que é esse método que o Senhor usa para vidas ser alcançadas.
Ele sabe que ele é um embaixador de Cristo. Ele sabe que ele recebeu o ministério da reconciliação. E ele prega até na cadeia e 20 pessoas se convertem. E os soldados resolvem no outro dia eletrocutar aquele homem. E diz no áudio que lá não tinha cadeira elétrica. E as pessoas vão lá e divulgam que de tal hora iria matar aquele homem. E preparam fios de um local, fios de outro. E descascam o fio. E naquele momento ali, colocam o fio no pastor e diz que explode para um lado fogo, explode fogo para o outro lado. Há um curto ali. E nada chega de energia naquele pastor. E aí o pastor diz, os soldados dizem à multidão: olha, vamos voltar aqui amanhã. Vocês podem vir aqui amanhã nesse mesmo horário, que vamos consertar essa energia e amanhã ele será morto. E o pastor diz o seguinte: já que eu não morri hoje, vou morrer amanhã, então vou passar a noite orando. Ele não quer perder um minuto com o Senhor. Vou passar a noite orando. Ele passa a noite orando e naquele outro dia leva ele ao mesmo local, coloca ele ali, e está a multidão e pegam os fios e colocam no pastor e não há nenhuma descarga elétrica, explode de um lado, há curto em outro, e não chega nenhuma energia naquele pastor, aquele pastor não morre. E diz que a multidão ficou alvoroçada e os guardas ficam temerosos e resolve soltar o pastor. Solta o pastor e a ordem é que ele não pregue mais. Ele já tinha sido preso porque não tinha obedecido a ordem de não pregar mais. E aí chega alguém para ele e diz: pastor, como é que o senhor passou 2 dias preso? Como é que o senhor passou por tudo isso? Arriscou até perder a vida. O que é que o senhor vai fazer agora? E se eu não me engano ele diz lá que no outro dia vai ter um funeral e ele vai estar lá para ele. Porque, meus irmãos, o discípulo, ele faz do reino de Deus o seu tesouro. O discípulo, ele renuncia tudo por amor a Jesus, até a sua própria vida. Em terceiro lugar, o discípulo também guarda as palavras de Jesus. Jesus diz que uma prova para aqueles que creram nele é que guardam os seus mandamentos. É uma prova de que eles são discípulos, que eles creram em Jesus. Então Jesus, ele não quer, quando ele diz fazer discípulo, ele não quer que a gente faça fãs, ele não quer que a gente faça admiradores, ele não quer apenas que a gente evangelize, ganhe almas e abandone, mas ele quer que a gente faça os convertidos também maduros, discipule, porque o discípulo, ele faz do reino de Deus o seu tesouro, ele renuncia por amor a Jesus tudo, e ele guarda as palavras de Jesus. Hernando Dias Lopes, ele diz que hoje temos uma adesão, hoje temos muita adesão e pouca conversão. Ele diz: temos grandes ajuntamentos e pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. E temos igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos de Deus, mas não buscam a Deus. São religiosos, mas não são discípulos de Cristo. Então, fazer discípulo, o centro da grande comissão é fazer discípulos, e discípulos maduros. Terceiro ponto, terceira lição desta noite está no versículo ainda 19, quando ele mostra qual é o alcance dessa grande comissão. O alcance da grande comissão, ele diz: fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. Não é só de uma parte do mundo, não é só de um grupo
é de todas, fazer discípulo de todas as nações. A palavra nações é etnias. Significa, meus irmãos, que onde houver um povo, com sua língua, com sua cultura, com sua raça, etnia, ali o Evangelho do Senhor deve chegar. Ali Deus comprou com o sangue de Cristo aqueles que devem ser chamados e discipulados. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz que Deus comprou com o sangue do seu Filho os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o alcance da grande comissão, meus irmãos, é de fazer discípulos de todas as nações. Em quarto lugar, veja, observe as implicações da grande comissão. Versículo ainda 19. O texto nos diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. As implicações, ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, ele diz também, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, meus irmãos, a grande comissão implica também, envolve a integração dos novos convertidos à igreja. A igreja é importante, precisamos ensinar isso aos novos convertidos. Precisamos ensinar isso a todo que confessar Jesus como Senhor e Salvador, que a igreja é importante, porque não existe, meus irmãos, crente isolado, não existe crente fora do corpo, não existe ovelha fora do rebanho. A igreja, ela foi instituída pelo Senhor, e os novos crentes, os novos convertidos, devem ser integrantes a ela, através do batismo. Por isso que é através do batismo que vocês se tornam membros da igreja, vocês se tornam integrantes da igreja. Então envolve a integração, o batismo. Aqui eu quero aproveitar para dizer aos irmãos e pedir oração, que temos alguns irmãos que já vão iniciar o discipulado para o batismo. E queremos iniciar, já aproveito para divulgar, quarta-feira à noite. Depois eu vou entrar em contato com os irmãos, para quarta-feira à noite ensinar, começar o discipulado para o batismo, para que esses irmãos eles venham ser integrados à igreja, porque a grande comissão implica isso, envolve integração de novos convertidos à igreja. Se os novos convertidos devem ser integrados à igreja, imagina aqueles que já são convertidos, aqueles que já são membros, eles não podem jamais abandonar a igreja. Segundo lugar, envolve também ensino aos novos convertidos. E há três coisas aqui a destacar. O texto nos diz que devemos ensinar o que Jesus mandou. O texto diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Devemos ensinar aos novos convertidos tudo aquilo que o Senhor mandou a gente ensinar. Paulo diz que devemos anunciar todo o desígnio de Deus. Aqui não se trata de ensinar, eu acho isso, eu acho aquilo, tradições humanas, legalismo. Não, é todo o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus. Aqui também nos diz que devemos ensinar todas as coisas. Não apenas ensinar aos novos convertidos aquelas coisas que nos agradam. Aquelas coisas que nos agradam. Devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra. Devemos dar não apenas o leite, mas também o alimento sólido. E o texto também diz que devemos ensinar a guardar.
Ensinar não é apenas guardar na cabeça, mas é também obedecer. Devemos ensinar aos nossos irmãos que não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Devemos, irmãos, mostrar que o discípulo é aquele que obedece, como já foi dito nesta noite. Hoje, meus irmãos, as pessoas querem conhecer, mas não querem obedecer. E como eu já citei, o Senhor é aquele que Ele diz: vós sois meus discípulos, se fazeis o que eu vos mando. É por isso que quando isso acontece de algum discípulo, ele se desvia do caminho, se desvia da palavra, ele não obedece, é por isso que ele é exortado e muitas vezes até disciplinado. E a Bíblia diz que a disciplina não é falta de amor, a disciplina é porque esse discípulo tem um pai que o ama. A disciplina é porque esse discípulo, ele ainda não venceu o pecado, aquele tal pecado que cometeu e ele precisa vencer. Ele precisa ser renovado, restaurado. É para a sua restauração, é para o seu renovo, é para a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E o texto de Mateus ainda vai dizer que se ele ainda não aceitar a disciplina, não mostrar arrependimento, o texto ainda diz: considera ele como gentil ou publicano, ou seja, considera ele como não crente, porque o discípulo, ele deve não apenas ouvir, mas também obedecer, ele deve praticar. Em quinto lugar e último, temos motivos para cumprir, meus irmãos, essa grande comissão. Quais são os motivos? Versículo 18 ao 20. Vamos ler mais uma vez. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiro motivo para cumprir a grande comissão. Primeiro motivo para eu e você, que foi dito nesta noite, que é a tarefa da igreja, de todos nós. Primeiro motivo para eu e você cumprir é o poder de Jesus que está à nossa disposição. O poder de Jesus está, meus irmãos, à nossa disposição. Se Jesus tem todo o poder e autoridade, não sobrou nada para o diabo. O diabo é astuto, é ardiloso, é sagaz, mas Jesus tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. O poder do diabo foi tirado na cruz. Ele foi despojado, ele está oco, vazio de poder. O diabo não tem poder nem no inferno. Apocalipse diz que as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O poder de Jesus, meus amados, está à nossa disposição. É um motivo para cumprirmos a grande comissão. Toda a suprema grandeza do seu poder está à nossa disposição. Ele que recebeu toda a autoridade, ele que o texto diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o mesmo que diz que está convosco todos os dias até a consumação do século. A presença de Jesus é o outro motivo, porque devemos cumprir a grande comissão. A presença de Jesus, meus amados, é contínua em todo lugar. Ele nunca nos desampara, nunca nos deixa. Ele é como sombra à nossa direita. Ele é o vigia que não dormita nem dorme.
Não há situação em que sua presença, meus amados, não esteja com o crente. Ele está conosco na vida e na morte. Ele está conosco no tempo e na eternidade. Em terceiro lugar, temos motivo para cumprir a grande comissão, porque a ordem é de Jesus. A ordem não é da igreja. A ordem não é de uma agência que chamou o missionário. A ordem é de Jesus. Se o Rei soberano do universo deu essa ordem para mim e para você, cabe a nós obedecê-la. Eu quero concluir perguntando a você nesta noite. Estamos hoje, depois de 5 anos, concluindo o livro de Mateus. Quem sabe você está conosco desde o início. Eu observava algumas fotos e vi alguns irmãos que estão conosco desde o início. Até conversava no privado com a irmã Larissa. Eu observava algumas fotos e vi que durante esse período aconteceu todos os batizados dessa igreja. Todos os batizados durante esses 5 anos no livro de Mateus. Os 3 batismos que tivemos aqui. Primeira turma, que foi a turma de Larissa. A segunda turma, se eu não me engano, a turma que a irmã Patrícia participou. E a terceira turma, a turma da irmã Liliana, se eu não me engano. Tivemos aí 3 batismos. Estava observando também que durante esses 5 anos houve a formação de cada departamento. Departamento das crianças, dos adolescentes, dos jovens, departamento das auxiliadoras. Houve as comemorações de cada aniversário dos departamentos. Houve as 5 comemorações. A igreja completou 6 anos em março, houve 5 comemorações dos aniversários da igreja. Quem sabe você está conosco desde o início? Quem sabe você está conosco desde a metade desses 5 anos? Quem sabe você está conosco há poucos dias? E a pergunta, quando olhamos para esse texto e esse tempo, você tem feito discípulos? Essa é a primeira pergunta. Você tem feito discípulos? Aquele que deu toda a autoridade, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o poder, aquele que tem competência, aquele que chamou você para fazer. A pergunta é: você tem feito discípulos? Outra pergunta: você tem buscado os perdidos? Você tem sido um ministro da reconciliação? Você tem gerado filhos espirituais? Você tem ganhado pessoas para Cristo? Quando a Bíblia diz que a Bíblia nos mostra que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando ela diz: o que adianta perder a salvação, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Então isso significa que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você tem amado as almas? Você tem chorado por elas? Você tem buscado elas? Então fica aí essa reflexão para nós. Uma outra aplicação que eu queria deixar nesta noite, depois de falar desses anos, 5 anos, temos aqui também em cima da mesa, aqui do meu lado esquerdo, que para vocês é o lado direito, temos alguns livros que foi usado como citações nos sermões. Aqui temos o livro, o comentário bíblico de MacDonald, Novo Testamento, esse mais grosso. Temos 2 volumes aqui de comentário, porque Mateus é um livro grande. Temos William Hendricks,
esse vermelho, são 2 volumes. Temos D.A. Carson, temos aqui um comentário da esperança, temos aqui 2 livros que me ajudou no Sermão do Monte, que é Estudo no Sermão do Monte de Martin Lloyd-Jones e o Sermão do Monte de John Wesley. Esses livros foram fontes de pesquisas de uso para os sermões durante todos esses 5 anos. Foi um investimento que eu fiz preocupado sim com as pregações. E tem sim também outros livros que não estão aqui, por exemplo, o comentário da Hernando Dias Lopes, que eu não tenho ele em livro, eu tenho ele em PDF. Temos o comentário de William Barclay, foi citado bastante também, está em PDF, eu tenho em PDF, não tenho ele em livro. Temos o comentário de J.C. Healy no livro de Mateus. O livro não está aqui, eu não sei por onde anda o livro, talvez estudando eu deixei em algum lugar. E temos citações de Spurgeon, que aqui eu não tenho o livro. Temos outros autores que Hernando Dias Lopes cita. Aqui no meio temos alguns livros sobre... O primeiro livro ali é As 9 Marcas da Igreja Saudável, e a primeira marca é a Pregação Expositiva, da editora Fiel. Aqui do lado, aqui eu tenho um livro de Hernandes Dias Lopes sobre pregação expositiva, e ele fez uma pesquisa e viu que igrejas no mundo todo, se eu não me engano, que cresceram saudavelmente foi através de pregações na escolha de um livro, pregações sequenciais e expositivas. Temos aqui a Arte Expositiva de João Calvino. Temos um outro livro aqui da editora Fiel. Temos aqui o tipo de pregação que Deus abençoa. Pregação pura e simples. Então esses 6 livros aqui foram livros que me ajudou acerca da pregação expositiva. E aqui está aqui 4 Bíblias com essa, né, Bíblias de estudos, que foram citadas e usadas também nestes sermões. Bíblia Cheder, a Bíblia de estudo Marcato, a Bíblia de estudo Genebra e a Bíblia de estudo Nova Almeida atualizada. Com muita humildade, eu quero dizer aos irmãos que eu acredito que houve sim dedicação, eu acredito que houve sim investimento, eu acredito que houve sim muito esforço. Quando eu iniciei, eu não sabia nem se eu ia terminar. Foi um grande desafio, muitas experiências, muito esforço, muito estudo, porque eu não pude correr de nenhum texto. E não sei a quantidade de sermões, mas a gente sabe que aqui na nossa igreja, pelo menos um domingo no mês, a irmã Natália está pregando, ou o irmão Ismael. Então, se a gente colocasse pelo menos 3 domingos de pregações em Mateus, tínhamos certamente em um ano, tínhamos 30 pregações em um ano, 36 pregações em um ano. E em 5 anos teríamos mais de 150 sermões no livro de Mateus. Então eu não sei quantos sermões foram, porque eu faltei com essa organização, mas com certeza mais de 150 sermões, mais de 150 cultos no livro de Mateus, onde Deus esteve falando tremendamente conosco, onde Deus esteve falando conosco. E a pergunta é: você que está desde o início, o quanto você aproveitou disso? Você que chegou na metade, o tempo que você está aqui conosco, o quanto você aproveitou? A outra pergunta é: você tem crescido? Porque vem também na minha mente mais uma vez, aquele filme do Quarto de Guerra, quando aquela senhora de idade está ajudando aquela mulher que está com problema em seu casamento, e a senhora de idade está tentando mostrar para ela a importância de Jesus, a importância da igreja, e ela pergunta à mulher: você tem ido à igreja?
E a mulher diz: de vez em quando. E eu acho interessante a pergunta dessa mulher que está ajudando ela, que diz assim: então seu pastor prega de vez em quando? Ela querendo combater a menina, a mais nova, que certamente estava indo na igreja de vez em quando. Então, meus irmãos, será que isso se encaixa com você nessa noite? Será que você tem participado de todos esses cultos, de todas essas pregações? Será que você tem aproveitado essa rica oportunidade? Será? Houve mais de 150 sermões. Será que você veio de vez em quando? Ou você se alimentou bem? Você está bem alimentado? Ou você não se alimentou e está doente espiritualmente? Então, cabe a nós refletirmos e se temos. Isso me lembra também a pregação de quando o irmão Alisson esteve aqui pregando, que a pregação dele no culto de missões foi o seguinte: que antes de irmos, precisamos estarmos. O que significa? Antes da gente ir bater na porta da pessoa e evangelizar, ganhar uma vida para Jesus, primeiro nós precisamos ser de Jesus. Primeiro nós precisamos estar alimentados. Primeiro nós precisamos estar com o Senhor. E eu quis trazer aqui para depois a gente bater uma foto. E quer dizer aos irmãos que não é nada de orgulho, nem nada de mostrar aos irmãos quanto livro tiveram. Mas estou muito feliz hoje, porque Deus nos permitiu toda essa caminhada. Porque temos uma igreja que tem se dedicado, temos uma igreja que tem investido. Cabe a nós aproveitar ou desprezar. Então que fique essa meditação para vocês, que vocês lembrem que antes de ir, Ele tem sim toda a autoridade e todo o poder, mas Ele está sim conosco todos os dias. Mas é quando nós estamos com Ele, é quando nós buscamos a Ele. Não despreze, irmãos, momentos de orações. Não despreze, irmãos, momentos de pregações. Não despreze, irmãos, reuniões na igreja, culto. Não despreze. Você tem uma semana toda, você não sabe nem com quem você vai se encontrar. Você precisa estar preparado. E a Bíblia diz que para vencermos os dados inflamados do maligno, precisamos se revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus é isso: oração, leitura bíblica, pregação. Se alimente. Um carro sem combustível ele não anda. Um crente ele precisa estar com esse combustível, que é a oração, a leitura bíblica e ouvindo a pregação. Que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça vocês, que vocês tenham sido ricamente alimentados pelo Senhor. Mas se vocês têm desprezado isso, acordem, peçam perdão ao Senhor e comecem a partir de hoje fiscalizar isso, se policiar nisso, abandonar essas coisas. É a chave da porta da tentação, é a chave da porta do diabo, é a chave da porta do abandono. Mas se alimentar com essas coisas de Deus é fechar a porta para o abandono, é fechar a porta para o diabo, é fechar a porta para a tentação. E é fazer isso não porque merecemos ou porque temos poder, mas não, porque aquele que tem todo o poder e toda a autoridade está conosco todos
os dias. Todos os dias. Amém?